Oi, meu nome é Jaime Schettini e agora eu quero conversar contigo sobre qual é a tua essência. Mas não só a tua. Qual é a minha essência? Qual é a essência de todo ser humano que está na Terra? Porque te lembro que a gente tem conversado aqui funciona para todo mundo. A gente tem falado sobre qual é a natureza da experiência humana, independente da cultura, da tua situação financeira, do lugar de onde tu nasceu, da tua genética. Isso que a gente está falando funciona para todo mundo. E então qual é a tua essência? E me deu vontade de falar sobre isso porque hoje, numa sessão com um cliente, e é uma coisa cada vez mais corriqueira que eu vejo acontecer, hoje numa sessão com um cliente a gente estava falando sobre como os pensamentos geram os sentimentos. E ele, assim como as outras pessoas com quem eu tenho conversado, quanto mais prestam atenção na vida, nos seus pensamentos, quanto mais olham nessa direção, mais eles percebem que isso é verdade, que é assim realmente como a vida funciona. De que a gente, tudo que eu sinto, toda a experiência que eu tenho é criada através de um pensamento. E daí ele me falou, Jaime, eu tô percebendo que o pensamento negativo gera emoções negativas. Então o que eu devo fazer? Eu devo mudar para um pensamento positivo? Essa é a nossa tendência. A primeira tendência natural de todo mundo com quem eu tenho conversado sobre isso é essa. E foi a minha também, quando eu comecei a conversar com outras pessoas sobre isso e a aprender sobre isso e a perceber. E transformar pensamentos negativos em positivos, ele tem uma eficácia. Ele é legal, ele funciona, mas ele funciona até certo nível. E agora, o que eu quero te falar é que tem uma outra coisa que é muito melhor. Que tu não precisa nem ir aqui. Tu não precisa gastar teu tempo, tua energia tentando mudar os pensamentos negativos para os pensamentos positivos. Assim, isso é um pouco mais complexo do que o que eu estou te falando. Por quê? Porque às vezes, uma pessoa que está tão profundamente enraizada em pensamentos negativos, quando ela consegue perceber que ela está criando aquilo e ela começa a mudar aquilo ativamente, isso muda a vida dela completamente. Muda completamente como ela se sente. Porém, o que eu quero te apontar é que tem algo que é surrealmente mais impactante. E que talvez tu já possa ir direto para lá. Que é a tua essência. Então, porque por mais que a gente tente, e às vezes funciona, às vezes não funciona, esse é um dos problemas do pensamento positivo, porque tem muita interferência na nossa mente. Então a gente às vezes não consegue criar, às vezes a gente está falando uma coisa, nosso subconsciente está trabalhando, tem pensamentos que estão pensando o oposto, porque a gente já tem um padrão estabelecido ali. E às vezes eu não sinto aquilo que eu estou falando, não é? Às vezes eu sinto, mas muitas vezes eu não sinto. Então é como se as afirmações positivas, transformar esses pensamentos em positivos, eles fossem, é como se tu estivesse botando o teu dedinho, encostando o teu dedo na água da piscina. E isso que eu vou te falar agora, é como se tu mergulhasse na piscina inteira, desse um tibumzão ali, de cabeça. Essa é a diferença. E a diferença está em entender qual é a tua essência, qual é a tua natureza. Então, o que fazer então? Quando tu percebe que tu tá com pensamentos negativos, o que eu te convido é tu não precisa nem trocar, nem pensar em qual seria o positivo disso, o que eu gostaria de sentir agora. Eu te convido a se afastar daquele pensamento, perceber que aquilo é só um pensamento. E daí o que naturalmente vai acontecer é que com a ausência do pensamento, porque quanto mais tu faz isso, mais os teus pensamentos vão perdendo a força, vão diminuindo. E daí o que vai sobrar é a tua essência, a tua natureza, o teu verdadeiro eu. E aí esse verdadeiro eu, essa essência, é como se mergulhar, é como se estivesse mergulhando no oceano de puro amor, pura alegria e pura paz. Mas é um amor, uma alegria e uma paz acima do que
qualquer coisa que geralmente a maioria das pessoas já experimentou. Porque a única coisa que tira a gente desse estado é o nosso pensamento que não para. Então é natural que quando a gente comece a parar os pensamentos, a gente acesse esses estados mais profundos de plenitude, de consciência, de percepção. Por isso que as pessoas meditam. Por isso que eu medito também. E por isso que tem toda uma linha já milenar de conexão, de percepção, de expansão da consciência baseada na meditação, que é a gente desligar um pouco esse motorzinho dos pensamentos e simplesmente acessar o que é da nossa natureza, o que é da nossa essência, sempre foi e sempre será. Que é o sentimento de amor que transborda, de alegria que transborda e de uma paz e tranquilidade plena. É aí que eu quero te convidar a ir. E aí a tendência é como é que eu chego nesse lugar? Como é que eu chego? Calma. Primeira coisa é perceber os teus pensamentos, perceber que eles são passageiros e lembrar que a tua essência é essa que eu estou te falando. E aí, por enquanto que tu não tenha, talvez, se lembrado de ter acessado esses estados, vai exigir um pouco de fé, se tu não estiver lembrando. Porém, o que eu estou te falando, eu começo a ter na minha vida alguns vislumbres disso. Eu começo a sentir isso cada vez mais e eu ainda acho que eu estou só no início do que é possível, do que é o amor de verdade, o amor universal, do que é a alegria universal, do que é a paz plena. Mas eu posso te falar que essa experiência, mesmo que ela seja rápida, às vezes de 1 segundo, de 10 segundos, às vezes de um dia, ela é surrealmente maior do que a gente sente no dia a dia. Quando a gente tem um pensamento positivo, quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que traz alegria para a nossa vida. Então eu te convido a começar a perceber isso. E não te preocupa, não precisa acelerar as coisas. Quanto mais a gente conversar, quanto mais tu olhar nessa direção e mais diminuir naturalmente os teus pensamentos, que é o que vai acontecer quando tu começar a adotar essa postura, essa percepção, tu vais acessar esses sentimentos profundos. Isso provavelmente até tu já acessou. Tu já teve algum momento na tua vida que estava plenamente feliz. Sabe aquele dia assim, posso morrer hoje? Cara, essa vida é tão maravilhosa por nada. Já viu, né? Eu tô feliz por nada. É porque esse é teu estado. E a única coisa que te tira desse estado são teus pensamentos. Começa a prestar atenção nisso. Começa a perceber isso. Começa a olhar nessa direção. E aí tu vai entender, tu vai experienciar o que eu tô falando cada vez mais na tua vida. Te vejo na próxima conversa. Tchau.